Olá, meus irmãos. O livro de hoje é da coleção Fonte Viva, Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. O livro é o Fonte Viva. A lição é a 84, na instrumentalidade. Como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a cítara? Quem disse foi Paulo, e está em 1 Coríntios 14, versículo 7. Cada companheiro de serviço cristão deveria considerar-se instrumento nas mãos do Divino Mestre, a fim de que a sublime harmonia do Evangelho se faça irrepreensível para a vitória completa do bem. Todavia, se a ilimitada sabedoria do celeste emissor se mantém soberana e perfeita, os receptores terrenos pecam por deficiências lamentáveis. Esse tem fé, mas não sabe tolerar as lacunas do próximo. Aquele suporta cristamente as fraquezas do vizinho. Contudo, não possui energia nem mesmo para governar os próprios impulsos. Aquele outro é bondoso e confiante, mas foge ao estudo e à meditação, favorecendo ignorância. Outro ainda é imaginoso e entusiasta, entretanto, escapa sutilmente ao esforço dos braços. Um é conselheiro excelente, no entanto, não santifica os próprios atos. Outro retém brilhante verbo na pregação doutrinária, todavia é apaixonado cultor de anedotas menos dignas, com que desfigura o respeito à revelação de que é portador. Esse estima a castidade do corpo, mas desvaira-se pela aquisição de dinheiro fácil. Outro, mais além, conseguiu desprender-se das posses de ouro e terra, casa e moinho, mas cultiva verdadeiro incêndio na carne. É indiscutível a nossa imperfeição de seguidores da Boa Nova. Por isso mesmo, guardamos o título de aprendizes. O planeta não é o paraíso terminado e achamos-nos, por nossa vez, muito distante da angelitude. Todavia, obedecendo ou administrando, ensinando ou combatendo, é indispensável afinar o nosso instrumento de serviço pelo diapasão do Mestre, se não desejamos prejudicar-lhe as obras. Evitemos a execução insegura, indistinta ou perturbadora, oferecendo-lhe plena boa vontade na tarefa que nos cabe, e o reino divino se manifestará mais rapidamente onde estivermos. Agora, meus irmãos, com o pensamento elevado ao alto, vamos agradecer nosso Pai, Deus de misericórdia, o Deus bondoso, que nos deu a vida, que nos deu a chance de estarmos sempre voltando através da reencarnação para melhorarmos. Agradecer ainda ao Cristo, nosso irmão, nosso mestre. Agradecer pelo Evangelho que deixou, pelos exemplos a ser seguido, para que possamos sempre caminhar na direção do alto. Vamos agradecer também pela oportunidade de estarmos aqui nesse grupo de prece, nesse grupo de oração, que possamos vibrar em favor de nossos irmãos, em favor de nós mesmos e de todos aqueles que precisarem. Que possamos, Mestre Jesus, com as lições sempre aprendidas no seu Evangelho, nos tornar pessoas melhores, nos tornarmos espelhos para poder refletir as suas palavras. Abençoe a todos que aqui estão, abençoe aqueles que não puderam estar conosco nesse momento, abençoe o nosso planeta, Mestre amigo, que assim seja, com a graça de Deus. Orar é, de algum modo, buscar conectarmos mais intensamente com o nosso Criador. Muitas pessoas fazem da prece um ato mecânico, algo mais relacionado com uma postura exterior, com as palavras que são utilizadas, do que efetivamente
a algo mais íntimo, mais do interior. No livro dos Espíritos, lá na parte das leis morais, no capítulo 2, quando fala da lei de adoração, aqui os Espíritos nos trazem uma reflexão e o convite para que pensarmos no que realmente temos valorizado na nossa prece. Eles falam das características, definição e finalidade da prece. Lá na questão 659, tem a seguinte pergunta: qual o caráter geral da prece? A resposta dos Espíritos: a prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. As três coisas podemos propor-nos por meio da prece: louvar, pedir e agradecer. Então, orar é pensar em Deus e nos aproximarmos dele, sendo muito mais uma questão de uma postura íntima do que exterior, né? Do que a forma, o tamanho da prece, palavras bonitas, rebuscadas. Deus está em todas as partes do universo e a prece é um recurso de sintonia, de conexão com essa presença divina. O sentimento, a intenção, a postura da alma vale muito mais na prece do que qualquer outros aspectos desse exterior que eu falei. Muitas vezes também, através da prece, nós falamos o que desejamos, mas nós não captamos o que ele nos diz. Até muitas vezes dissemos para Deus o que queremos que ele faça, de que forma nós queremos a solução para aquele problema que está nos afligindo, como se a prece fosse uma via de mão única. Falamos com ele, mas não o escutamos, não o compreendemos e não entendemos os desígnios que ele tem para cada um de nós. Uma vez perguntaram para Madre Teresa de Calcutá o que a senhora diz ao Pai quando reza. E ela respondeu: nada, eu só escuto. Então o repórter, insistindo, né, fez uma outra pergunta: o que ele diz quando ora? Aí ela respondeu: nada, ele só escuta. Então, nenhum dos dois precisava dizer nada, mas os dois escutavam, porque é muito mais questão do sentimento, é uma conexão profunda entre eles. E aí, não precisava de palavras, essas palavras seriam pobres para descrever essa comunicação que é interna, que é de coração. Então, na prece, como conexão com o sagrado, conexão com Deus, nosso Pai, conexão com Jesus, nosso irmão, conexão com os amigos espirituais que nos orientam, estão sempre nos protegendo. A gente é que é teimoso demais e fica dando trabalho para eles. Com a conexão com o anjo guardião, ou espírito protetor, né? Cada um chama de um jeito. Então, nessa conexão, durante a prece, nós podemos, como eu já li no Livro dos Espíritos, nós podemos louvar, pedir e agradecer. O Geraldo Campetti, da FEB, ele coloca uma coisa que eu acho muito interessante, uma comparação que ele faz, que a prece é como um alimento espiritual, é um pão espiritual, né? E uma forma que ele sugere da gente não esquecer de fazer a prece, que às vezes as pessoas falam: ah, eu dormi muito cansado, não fiz a prece, ah, eu acordei às pressas, estava atrasado, não fiz prece, essas coisas todas. Então, uma forma de não esquecer é toda vez que formos nos alimentar,
o almoço, café da manhã, um lanche, janta, o que for, né. Toda vez que a gente for fazer uma refeição, também fazer uma prece, agradecendo aquele alimento que está na nossa frente, agradecendo a vida e louvor a prece simples, sem formalismo, é um recurso muito valioso que está à nossa disposição, como uma espécie de contato nosso com um plano superior. Não tem hora, não tem lugar, a gente pode ficar à vontade. E essa hora da refeição é só para a gente não esquecer. Vai ter que comer mesmo, ninguém deixa de comer, então aproveita e lembra também de fazer uma prece. Então, quando oramos, é como se penetrássemos na nossa essência e nos encontrássemos com o Deus que habita em cada um de nós, fazendo com que possamos seguir a nossa trajetória com mais calma e nos sentindo mais fortes para o que precisamos enfrentar, porque todo mundo tem problemas, tem as suas questões e recorrem à prece. Então a gente fica com mais calma e fica mais forte. Bom, abrindo o nosso coração para os sentimentos bons, quero pedir a todos que nos sintonizemos na prece final. E eu vou começar com uma prece que eu vi essa semana na página do YouTube do Haroldo Dutra, que ele tem uma página chamada Orações Diárias, né? Até recomendo para quem não conhece. E eu tenho ouvido todo dia de manhã, para não esquecer, todo dia de manhã, antes de me levantar, eu ouço essa prece. E durante essa semana eu escolhi essa para poder colocar aqui para gente. Bom, é do livro Abençoa Sempre, pelo espírito do Emmanuel e psicografada pelo nosso querido Chico, né? O nome é Com a Bênção do Cristo. Com a bênção do Cristo na própria alma, tens contigo a luz que extingue a sombra e o amor que mitiga sofrimento. Assim, à frente dos que te rogam socorro, exilados nas trevas da ignorância ou nas aflições da miséria, descerra o coração e ampara sempre. Não lastimes, sou nada. Não digas, esmoreci. Sabes que possui no altar do próprio Espírito o celeiro de bênçãos do grande doador e que a harmonia do céu dilatar-se-á em teus dias à medida que lhe estendas os áureos dons. Não procure o Mestre tão somente para pedir. Não lhe recordes a generosidade apenas no escuro instante do pessimismo, quando o sol se te afigura apagado e a vida te parece envolta em cinza e fumo. Jesus espera-te o coração todos os dias para vazar através do teu pensamento, de tuas palavras e de tuas mãos o tesouro da boa nova, que é consolo e entendimento, harmonia e esperança. Lembra que o Senhor te solicita os braços na construção do reino de Deus na terra, e por essa razão pode ser com ele, desde hoje, o sagrado instrumento do eterno bem. Pensa nisso e jamais te sintas cansado ou inútil para auxiliar. Sabes que a morte é ressurreição na vida imperecível para os que souberam fazer luz em si mesmos e não ignores que o amor cobre a multidão de nossas próprias faltas.
compreendendo assim o Evangelho em termos de trabalho e renovação, ser com Deus o servidor da fraternidade, para que a fraternidade, como anjo celeste, se faça a guardiã da tua alegria. Ide e pregai, disse-nos o Senhor. Sigamos exemplificando, acrescentamos nós, porque somente pela cartilha dos nossos próprios testemunhos de fé, o irmão do caminho poderá contemplar a bondade do Cristo e sentir-lhe a infinita grandeza. Então, agradecendo a Deus Pai, a Jesus, nosso irmão querido, e a espiritualidade amiga, pela possibilidade de estarmos aqui unidos em coração, e agradecer o acolhimento que recebemos diariamente para que possamos seguir, ou virtualmente ou presencialmente, com os trabalhos da nossa casa CPAC. Que possamos, Senhor, aprender sempre a nos amarmos e fazendo da nossa jornada enquanto espíritos aqui na Terra um trabalho amoroso de divulgação da doutrina. Que possamos ser fraternos e sempre juntos trabalharmos com união e passividade. Abençoa-nos, Senhor. Obrigada por tudo. Fica conosco hoje, amanhã e sempre. Assim seja.